dia pra você. Na Rádio Clube, Tudo de bom, e o seu dia seja uma beleza, cheio de alegria. de fantasia que deseja o pessoal aqui Da Rádio Clube. Olá, minha gente do esporte de Guaxupé de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 2 de outubro de 2025, quinta-feira. Panorama Esportivo trabalhando com o oferecimento de Guaxupé Country Club, JF Páscoa, Nelsinho Calhas e Armazém das Bebidas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayat? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo, turma do Panô. Né? Tá lotado. Assim também vulgarmente falada. Vamos lá, bora começar mais um Panorama Esportivo de hoje, nesta quinta-feira, com muitas informações, inclusive entrevista muito especial. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael. Abraço a todos que acompanham conosco o Panorama Esportivo. Marcos Salomão Taradão, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos amigos da bancada, aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. E temos convidado, né, João Augusto? Sim, Rafael, que beleza, né? Está presente com a gente hoje o Gabriel Geraldo da Silva. O Gabriel, ele fez aí um documentário, né? Aí sobre a luta de um tigre, a saga do futebol profissional da cidade aqui de Guaxupé e do café, né? Ele teve esse início, teve essa atitude aí fantástica e a gente vai bater bola com o Gabriel, Rafael, em cima desse documentário que ele fez aí envolvendo a situação profissional de Guaxupé, das equipes profissionais de Guaxupé. Gabriel, muito bem-vindo então aos microfones da Clube. É um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Bom dia a vocês e a quem está nos ouvindo aí. Gabriel, vamos lá, falando um pouco mais do seu documentário, me explique como surgiu essa ideia e ele parte de uma lei de incentivo, foi isso mesmo? Sim, foi através da Lei Paulo Gustavo, né? Que é do governo federal, intermédio da prefeitura municipal, né? E partiu do meu interesse mesmo por esporte, né? E dessa lacuna que existe na cidade, né? Sobre esse assunto que não é tão falado de forma aprofundada, assim, né? Existe muita conversa e tal, mas ninguém pegou para estudar e falar sobre isso mesmo. Foi legal que o teu envolvimento no filme teve muito café, futebol, situação guaxupeana, emancipação política, envolveu algumas situações que a gente sabia separadamente, mas no filme você fez a união entre todas elas. O pessoal que não pôde acompanhar na pré-estreia e tudo mais, ainda pode acompanhar? Como está essa situação? Sim, o filme está disponível agora no YouTube, no canal Sul Atlantis, que é a produtora do filme, e tá lá para todo mundo assistir, estreou hoje, né? E quem quiser é só entrar lá no YouTube e pode assistir à vontade. Bom, Gabriel, falando um pouco mais do filme, se a gente não tem como fugir, você cita a questão da história de Guaxupé de modo geral, na questão desportiva também, inclusive dos primórdios do futebol em Guaxupé e tudo mais, até entrar na Sociedade Esportiva Guaxupé. Qual foi a parte mais difícil para poder fazer essa pesquisa? A parte inicial ou quando se trata de esportiva por tudo que ela passou? Então, o mais complicado é a pesquisa, né? É o que leva mais tempo, né? Levantar os dados e catalogar e digitalizar, né? É o que dá mais trabalho. E o roteiro em si, né? Que tem que descrever cada cena, tudo que aparece, né? Todas as imagens, todo o som. Isso é o que dá bastante trabalho mesmo, né? A produção em si é mais simples, né? E você que mesmo fez a edição de vídeo também ou não? Então, não. Ou terceirizou? A parte de filmagem e edição, eu contratei uma firma, né? Profissional para poder fazer, né? Entendi. Você fez o roteiro, então, o roteiro e a pesquisa. Produção, direção, pesquisa, catalogação.
Legal. E aí você cita também por muito tempo, por muitas vezes, a questão da atuação da Associação Atlética Guaxupé, né? Sim, então. Que era primórdios da esportiva e tudo mais. Esses documentos, tudo mais, foram todos encontrados no museu aqui em Guaxupé ou não? A maior parte foi encontrada aqui no próprio museu, mas também na acervo da Biblioteca Nacional, né? Tem até bastante coisa, né? Sobre Guaxupé, sobre futebol e várias outras coisas também. É um acervo muito interessante, né? Da hemeroteca, que é a coleção de jornais da Biblioteca Nacional que fica disponível na internet também. Certo. Você fez uma entrevista com o Leiteria, o Marco Sayer, e também o Macalé. O Sebastião, né? Sebastião Esmarjás. A pergunta que eu faço pra você é o seguinte: a gente pôde notar no filme que tanto um quanto o outro ficou muito emocionado ao falar de Sociedade Esportiva Guaxupé. Já entrando no assunto Sociedade Esportiva Guaxupé, teve algum problema quanto a essa situação? Então, teve um pretenso problema, né? Que não chega a ser um problema verdadeiro, né? Que a direção atual da Esportiva queria embargar o documentário, não sei com base no que, né? Mas tinha essa ideia, né? Meio maluca. Ah, peraí. Embargar o documentário? Mas a antiga diretoria. Aqui atual diretoria, né? Mas não tem atual diretoria. Diz que tem, né? Ah, eles estão se auto-intitulando como atual diretoria? Supostamente, não sei, né? Entendi. Estou muito por dentro dessa parte atual, o bem atual mesmo. E aí foram até você e tentaram embargar a exibição? Procuraram a prefeitura, né? Mas sob qual alegação? Então, não sei qual é a alegação também. Porque você não cita nada da atual situação. Por quê? Até porque não tem o que citar, ou tem? Então, a pessoa nem conhecia o conteúdo do filme, né? E essa parte atual não tem muito o que falar, porque não tem muita atividade para ser falada, né? Sairia em outra coluna, não seria esportiva, não é mesmo? Talvez, né? Ô Gabriel, sobre a questão da esportiva, o que teve alguma parte do filme que te motivou a fazer algum diferencial, tudo mais? Ou você vê de modo geral que realmente a esportiva, desde lá de trás, encontrou dificuldades? Então, no começo a minha ideia era falar só da esportiva, né? Que era o que eu mais conhecia. Aí que eu descobri melhor a história da Associação Atlética, que é tão ou maior do que a da própria esportiva, né? Que foi um dos primeiros times de Minas Gerais, né? Foi um time pioneiro no Brasil, né? Do futebol, né? E foi muito importante na sua época. Jogou com os grandes times da época, né? O Friedenreich, que foi o primeiro grande craque do futebol brasileiro, jogou aqui em Guaxupé, né? Pela Associação Atlética, né? E quanto ao uniforme dele, também era verde e branco? Era tudo verde e branco. O escudo basicamente é o mesmo. É o né? mesmo. É uma continuação, né? Na verdade, né? E nos primórdios da esportiva, tem alguma ligação? De estatuto eu sei que não, mas talvez nos primeiros estatutos, alguma coisa. Você chegou a ver se tem alguma questão que linka ela à Associação Atlética? Sim, é totalmente ligado, né? Totalmente. A Associação Atlética, ela foi se desmanchando, desmantelando na década de 40, né? 1940 e pouco, né? Aí ficou um hiato, né? Nesse hiato ficaram alguns times amadores. O principal era o Liberdade e o União na época, né? Mas sempre tinha vontade de retomar a associação, né? Foi uma retomada através da esportiva, né? Com outro nome, né? Mas, inclusive, com a mesma alcunha de Tigre de Minas, que dá o nome ao documentário, né? A luta do tigre, né? Olha, ô Gabriel, 3 partes. Primeiro, trabalhar, se organizar em cima do tema. Início. 2, a apresentação das evidências, público interessado, é o meio. E terceiro, o resultado final. Foi beleza? Foi tudo bacana. Foi interessante. Foi no geral, o resultado final. Então, correspondeu? Foi até acima da expectativa, na real, né? Porque a gente, no começo, o plano era fazer um filme de curta-metragem, né? Menos de 20 minutos, né? O filme, no final, ficou com 42 minutos, né? Foi o dobro da expectativa, né? Porque é muito material, né? E automaticamente você ainda teve que cortar muita coisa, né? Teve que cortar um pouco, né? Eu gostaria de fazer mais entrevistas, por exemplo, e aí teria que fazer um longa-metragem, né? Para poder fazer, teria que ter mais orçamento, né? Quem sabe uma próxima, o projeto, já um longa-metragem da esportiva, não é mesmo? Tomara, né? Poder entrevistar todo o pessoal aí. O tempo de duração, 42 minutos. Sim. Quanto tempo você trabalhou em cima disso para arrumar dentro desses 42 minutos? Quanto tempo de trabalho? Então foi 1 ano de trabalho, né? Para você ver, 1 ano. Para trazer para 42 minutos. Começou em junho do ano passado, né?
E veio, se estendeu até junho agora, mais ou menos, né? Que é o prazo do edital, né? Quando você começou a trabalhar em cima disso, você teve outras pessoas também interessadas da Sociedade Esportiva Guaxupé que chegaram a te procurar, ofereceram ajuda? Então, eu cheguei a procurar a direção atual, né? Da Sociedade Esportiva. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Com o pé atrás. Não sei se eles estão querendo esconder alguma coisa, né? E depois de pronto, eles ainda queriam sabotar, né, o documentário, né? Achei muito estranho isso, né? E deviam de louvar essa atitude, né? De levantar o nome da esportiva e pelo contrário, né? Gabriel, elaboração, produção, direção, toda sua. Tem mais alguém que ajudou? Não, basicamente fui eu mesmo. Fiz com a ajuda de algumas pessoas, né? Na produção executiva e etc. Minha irmã me ajudou muito na produção executiva e mais algumas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, né? Certo. Sobre essa situação, você tem noção que esse filme pode nortear os próximos passos da Sociedade Esportiva Guaxupé? Você pensou que isso você poderia ajudar indiretamente numa continuidade da história da esportiva? Então, a minha ideia é alimentar de alguma forma essa paixão aí do povo pela esportiva e tentar impulsionar uma retomada, né? Mas acho que na medida do possível, né, de que um filme possa retomar pelo menos o debate aí já é válido. Você acompanhava a esportiva quando criança? Acompanhava quando era criança e meu pai me levava nos jogos, né? Acho que todo guaxupeano, né? Todo guaxupeano sempre foi no campo, sempre fez por onde estar presente na história da Sociedade Esportiva Guaxupé. E você carrega isso hoje com uma possibilidade de volta? Estaria presente no campo? Levaria amigos, familiares também para o campo? Com certeza, né? Seria ótimo, né? Para todo mundo que gosta de esportes, não só de Guaxupé, como da região, né? Que a esportiva sempre atraiu o pessoal da região também, né? O Gabriel, ainda falando sobre a sua pesquisa, você percebeu que quando vai falar de outros clubes, igual você citou, União, a própria Associação Atlética, o Primavera, e quando fala de esportiva, é diferente quando cita a Sociedade Esportiva Guaxupé? É, porque o pessoal tem mais memória, né, da esportiva, a geração atual, né? Lembra mais da esportiva e da associação mesmo, quase ninguém se lembra, né? Muita gente nem conhece, né? Muitos já faleceram, inclusive, né? A associação foi de quando a quando? Foi de 1924 até 43, 44, por aí. Acho que até 47 ainda fizeram algum jogo, né? Mas até 44 é o que tem registro, né? E o União e o Primavera? União e o Liberdade, né? Liberdade, desculpa. Isso aí foi durante a década de 40, né? Até comecinho de 50, né? Que a esportiva é fundada em 52, né? Aí continua, esses times de várzea continuam em atividade, esses times amadores, né? Mas a esportiva, a partir da fundação em 52, ela toma meio que uma proporção maior do que no futebol, né? Toma conta do cenário. Toma conta do cenário. Lembra disso, Paulo Júnior? Não lembro não, Rafael. Ah, não? Deixa eu quero até parabenizar o Gabriel, né, pela capacidade que ele teve de fazer esse documentário, que é muito importante. Não deixa a história da esportiva morrer, porque vai ficar arquivado. É um filme que sempre, né, vai trazer de volta a esportiva. Eu não sei se você tem os dados, Gabriel, se você fez esse levantamento. Quando é que começou que o estádio municipal ele foi doado para a esportiva? Se já era esportivo ou se ainda era Associação Atlética Guaxupé? Então, o estádio municipal originalmente era da Associação Atlética, né? E depois ele foi municipalizado, como é até hoje, né? Passou para a administração da prefeitura. É isso que eu ia falar. A doação tem um contrato de cessão do Carluta, o qual leva o nome Carlos Costa Monteiro, né? Que ele, na doação, ele fala que é para levar qualquer atividade do município e que eleve o nome de Guaxupé, correto, Gabriel? Sim. É isso aí foi quando, essa doação? Você tem esses dados? Eu não lembro exatamente quando que foi essa doação, né? Mas tem no filme a data exata da municipalização do estádio, né? Ô Gabriel, e esse título, esse tema forte? A luta de um tigre. É a luta do profissionalismo, né? A luta para ter um time profissional em Guaxupé, né? Essa é a grande luta. Mas é o que o Rafael posicionou. Com esse trabalho que você fez, parabéns, exemplar. Vai ajudar muito
com certeza, para voltar novamente à luta desse tigre. Os tigres nós estamos precisando dele, não sei quando. Ou não, né? Não, é brincadeira. A esperança realmente, a nossa é muito grande e é a última que morre. Mas sobre essa situação do filme e tudo mais, vai ter algum outro tipo de exibição? Alguma mostra? Já está prevendo alguma situação em cima disso ou não? Então, por enquanto não tem nada definido, mas eu procurei a direção do Unifeg, por exemplo, que eu gravei alguma entrevista lá no Unifeg. Uma das entrevistas, né, do filme foi gravada lá, né, com um professor do Unifeg, né. Aí o reitor foi muito solícito, né, permitiu a gente gravar lá, deu a orientação, né, de quem poderia falar pra gente no filme. Eu espero que a gente possa fazer uma exibição lá no Unifeg também, e talvez uma no teatro ali, para mais público mais diminuto, mas é interessante, né? Cine 14 Bis não chegou a pensar em nada, como alguma parceria com o pessoal lá, não? Não, mas se fosse possível seria ótimo, né? Certo. Gabriel, falando mais uma vez, voltando ao tema do filme, falando sobre a luta de um tigre, como você chegou, você falou, o João puxou muito bem essa questão agora do título e tudo mais, mas falando um pouco mais da luta de um tigre, o desafio que você viu nas suas pesquisas e tudo mais, parte justamente da questão financeira? Sim, é a questão central, né? A questão financeira, né? Um patrocínio estável e tal é o grande problema do futebol até hoje, né? Se for ver, não só em Guaxupé, como em geral, né? Você acha que se tivesse tido mais apoio nas ocasiões mencionadas no filme, a Esportivo poderia estar hoje em outro patamar, talvez ainda permanentemente na primeira divisão mineira? Sim, até se tivesse um profissionalismo maior, inclusive da direção, né? Que é uma via de mão dupla, né? Não é só o patrocinador que vai procurar o time tem que procurar o patrocinador também, né? Tem que ter uma gestão profissional, né? Você tem que saldar minimamente as dívidas ou ter uma perspectiva de saldar, etc. Né? Hoje, se fosse o Gabriel, o presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, por tudo que você pesquisou, por tudo que você viu, qual é a receita de sucesso para que pudesse ter um período longevo e vitorioso? Então, é complicado, né? Mas o fundamental de tudo é a base, né? Sem ter uma base, um futebol de base, categorias de base, né? O futebol não consegue permanecer, né? Se tivesse uma categoria de base fixa aí da Esportiva até hoje, seria muito mais fácil de montar um time profissional. Agora, não tendo, é muito complicado, né? Você conseguir os jogadores e conseguir uma continuidade, né, no trabalho. Isso que é a grande coisa, né? A gente fica aí, então, a gente deixa um convite para a população, todos que estão nos ouvindo, Guaxupé, região, por favor, quem não assistiu, como pode assistir, nos informe, nos deixe a par de toda essa situação, para quem quer acompanhar um pouco mais digamos assim, o início do futebol, da história de Guaxupé atrelado ao esporte. Então, tá disponível no YouTube, né, @Sulatlantis, né, que é a produtora. E por enquanto tá no YouTube, depois a gente vai colocar em outras plataformas também, como o Facebook, Vimeo, Dailymotion. As plataformas de vídeo gratuitas, assim, todo mundo vai poder assistir, né? Certo. Gabriel, a gente abre então o espaço para suas considerações finais aqui no Panorama Esportivo. Faço convite também, você já falou onde encontrar, mas quem tá em casa vai ter um período livre à tarde, faça o convite para essa pessoa para poder acessar o link, o que ele vai encontrar lá que vai realmente motivá-lo a assistir. Então, conta toda a história aí do futebol profissional, né? A gente se ateve ao futebol profissional, que é o grande mote do time, né? A luta para ter, o grande mote do documentário, que é a luta para ter um time profissional em Guaxupé, né? E manter esse time. E lá você vai encontrar essa história desde a Associação Atlética, que é o primeiro grande time que teve em Guaxupé, pioneiro nacional, até a Esportiva e seu auge e seu declínio também, né? E você pode acessar lá no YouTube, @Sulatlantis. Então é youtube.com/Sulatlantis. Tudo junto, tudo certo? Junto. Gabriel, então obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo conosco, mais uma vez parabenizando pela produção. Eu particularmente, eu fui no domingo, assisti, gostei muito, saí emocionado e também saudoso, como diria Neymar Júnior, que saudade daquilo que a gente já viveu, que não viveu, e assim vai indo. Um pouco revoltado também, né? Revoltado, né, Marcão? Revoltado porque a gente sabe que tem que partir principalmente do bem-estar e da vontade de uma diretoria executiva. No momento esportivo, sem diretoria, sem nada. E principalmente pelo que a gente sabe que estão tentando fazer. Isso é pior ainda.
Isso deixa a gente um pouco revoltado. Mas as coisas estão chegando no seu denominador comum. Muito em breve teremos novidade quanto a E isso. que tem mais, precisando da gente aqui, do nosso programa, da nossa equipe aqui, nós estamos prontinhos para ajudar. Quando fala de Sociedade Esportiva Guaxupé, futebol profissional de Guaxupé, gente, é gigante. Então, também as ordens, precisando de nós, estamos aí. Ô Gabriel, o André Melo tá pedindo as suas redes sociais. Quero seguir ele. Sensacional o projeto e não sabia sobre. Estou com um projeto que quero contar curiosidades e buscar imagens sobre a esportiva para as redes sociais. Vídeos mais curtos para contar a imensa história desse clube. Parabéns, Gabriel. Sucesso sempre. A mensagem do André Melo. Pode entrar em contato lá na produtora também, que é Sul Atlantis também, mesmo nome, no Instagram, né? Ah, sim. Tudo Sul Atlantis, as mídias, né? Aí pode entrar em contato lá no Instagram, @SulAtlantis. Fechou, Gabriel. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos microfones da Clube e sucesso na próxima empreitada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né? Que é um programa tradicional do futebol aqui na cidade, né? E agradeço muito o convite aí, poder divulgar esse documentário e poder, quem sabe, assistir o Guaxupé ter um time profissional novamente, né? Se Deus quiser, muito em breve. Que saudade, hein, Paulinho? Pode ter certeza disso, né, Rafael? Porque o parceiro maior da Sociedade Esportiva Guaxupé, sem dúvida alguma, foi a Clube. Sempre foi. A Clube AM, desde que foi fundada, ela foi a parceira número 1 da esportiva, acompanhando todos os campeonatos. Eu tenho uma gratidão enorme, porque eu fiz parte também desta história, desde 88, que eu entrei aqui na Rádio Clube. Desde 88, todos os jogos da esportiva eu fui, ou como narrador, comentarista, ou como repórter de campo. Todos, não perdi um. E juntamente com o apoio aqui da Clube FM, da boa vontade, do profissionalismo do senhor Nabizayat, um beijo para ele onde estiver. Então a Clube realmente é a parceira número 1, nos bons momentos, nos maus momentos, e nós vamos alavancar, se Deus quiser, nós vamos ter sim a esportiva novamente em Guaxupé. Compromisso, porque a gente não pode deixar ninguém vir aqui e simplesmente apagar a história de um time dessa forma, correto? Não dá pra deixar, né? Corretíssimo. E a própria Rádio Clube também tem muita história aí que deve ser contada também. Com certeza, tem muita gravação aqui, muitos áudios, muitos jogos narrados, gravados aqui, que realmente nortearam a história da Sociedade Esportiva Guaxupé. Valeu, Gabriel, intervalo comercial.